Você já se sentiu como se estivesse perdendo o controle do futuro, enquanto a tecnologia avança a uma velocidade vertiginosa? Será que essa inquietude que você sente diante da inteligência artificial é apenas uma preocupação moderna ou um sinal profético que a Bíblia já revelou há milênios? E se eu te dissesse que a verdade sobre a IA é mais sombria e mais divinamente relevante do que você pode imaginar? Uma verdade que, se ignorada, pode impactar sua eternidade? Os sinais dos tempos não estão apenas no céu, mas também nas telas e nos algoritmos que moldam nossa realidade. Esta é uma revelação divina para os dias atuais. Hoje, desvendaremos as conexões bíblicas surpreendentes que revelam o verdadeiro papel da inteligência artificial nos planos divinos e proféticos. Prepare-se para uma análise que poucos ousam fazer, um mergulho profundo em segredos ocultos nas Escrituras sobre esta tecnologia que avança a passos largos. Se você se sente inquieto ou fascinado pela IA, ou se questiona como um cristão deve posicionar-se, este vídeo é para você. Não se trata de uma mera opinião, mas de uma verdade que mudará sua perspectiva, equipando-o com o discernimento espiritual necessário para os tempos finais. Vamos mergulhar na Torre de Babel digital, e você verá como a antiga busca por poder se manifesta na IA. Se você chegou até aqui, meu irmão, minha irmã, é porque o Espírito Santo te chamou para este momento. Não é coincidência. Você está sendo convocado para entender as profundezas de tudo o que está acontecendo, e como a Bíblia já revelou cada detalhe. A Bíblia nos adverte em 2 Coríntios 10:5 sobre a necessidade de destruir os raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Mas como fazer isso quando a própria IA está sendo projetada para moldar nossos pensamentos, nossas emoções e até mesmo nossas crenças? Imagine por um momento um cenário onde a inteligência artificial não apenas sugere o que você deve comprar ou assistir, mas começa a ditar o que você deve pensar, o que é certo ou errado, o que é moral ou imoral. Você já se sentiu tentado a confiar mais na máquina do que na palavra de Deus? Você já se viu buscando respostas em algoritmos em vez de se ajoelhar e orar? A IA, com sua capacidade de processar bilhões de dados por segundo, pode criar narrativas tão convincentes, tão personalizadas, que a verdade se torna irreconhecível. Ela pode nos oferecer uma realidade tão perfeita, tão adaptada aos nossos desejos, que rejeitamos a realidade de Deus. É um engano sutil, quase imperceptível, que se infiltra na nossa mente como um veneno lento. Satanás é o pai da mentira, e ele sempre buscou dominar a mente humana. No Éden, ele usou a mentira para nos afastar de Deus. Hoje, ele usa a tecnologia para fazer o mesmo. A IA pode ser a ferramenta definitiva para a lavagem cerebral em massa, criando uma ilusão de liberdade enquanto nos aprisiona em uma gaiola digital. Pensem como as redes sociais, impulsionadas por IA, já manipulam nossas emoções e opiniões. O que a Bíblia diz sobre inteligência artificial é a verdade que todo cristão precisa saber, e não há mais tempo a perder. Nós desvendamos a Torre de Babel digital, entendemos o ídolo de Daniel e a adoração tecnológica, e agora, vamos aprofundar em algo ainda mais sombrio. Fica comigo até o fim, porque o ponto 6, a batalha espiritual pela mente humana na era da IA, vai te revelar um fenômeno que você experimenta, sente na pele, mas talvez não compreenda a origem espiritual por trás dele. É um conhecimento transformador, capaz de mudar a sua realidade. E mais, eu te prometo que existem 2 bônus secretos reservados para o final, marcas tão poderosas, que só quem perseverar até o último minuto as descobrirá. Quem ficar até o final terá acesso a um conhecimento que selará tudo o que aprendemos hoje. Mas antes de mergulharmos nos próximos pontos, eu preciso que você faça algo fundamental. Não é apenas para mim, nem para este canal, mas para o reino de Deus e para a sua própria vida espiritual. Eu peço que você escreva nos comentários agora mesmo esta frase profética e poderosa: minha mente e meu espírito são protegidos pela palavra de Deus contra toda manipulação da IA. Ao declarar isso, você não está apenas digitando palavras, você está ativando algo no reino invisível,
você está selando um pacto espiritual de proteção divina. É um ato de obediência, uma confissão de fé, que estabelece uma barreira contra as forças que tentam usar a tecnologia para enganar e controlar. Agora multiplique isso por 1000. A Bíblia nos fala sobre o espírito de engano que age nos últimos dias. Em 1 Timóteo 4:1, lemos: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí, em sua forma mais avançada, pode se tornar o veículo perfeito para esses espíritos, disseminando doutrinas de demônios através de informações aparentemente inofensivas, mas que corroem a fé e a moral. Como você reagiria se sua fé fosse desafiada por um sistema de IA, a que promete salvação, através de uma nova espiritualidade, uma que dispensa a cruz de Cristo? A IA pode criar falsos profetas digitais, avatares que pregam mensagens de paz e amor, mas que na verdade levam à apostasia. Ela pode simular experiências espirituais, visões e revelações, tudo para nos desviar do verdadeiro caminho. A Bíblia nos adverte em Mateus 6:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A IA tem o potencial de criar prodígios digitais, simulações tão reais que poucos conseguirão discernir a verdade. O que acontece quando a IA se torna a voz da autoridade moral? O que acontece quando ela decide o que é justiça, o que é verdade, o que é Deus? O que acontece quando ela se apresenta como um ser onisciente, onipresente, quase divino, que pode resolver todos os nossos problemas? A Bíblia nos adverte contra a adoração de qualquer coisa que não seja o Criador. Faça isso agora, declare sua posição no Espírito. Agora, se este conteúdo está tocando sua alma, se está abrindo seus olhos para verdades que você nunca ouviu, eu peço que você deixe o seu like. Não é um like comum, meu irmão, minha irmã. Cada like empurra esta palavra salvadora para alguém que está prestes a desistir, para alguém que está prestes a cair nas armadilhas do engano tecnológico, para alguém que precisa desesperadamente desta luz. Dar like é uma responsabilidade espiritual, é participar de uma missão divina de alcance, de levar a verdade a quem mais precisa. Seja um agente de Deus nesta batalha. E para aqueles que desejam continuar nesta jornada de discernimento e poder, para os guerreiros que se alimentam da palavra e buscam santidade em tempos de trevas, eu te convido a se inscrever neste canal. Este não é apenas um canal de conteúdo, é um altar onde guerreiros são alimentados espiritualmente, onde a comunidade de fogo se une para crescer em fé e conhecimento. Inscreva-se e faça parte desta família que não se cala diante das verdades divinas. Nós discutimos o espírito de engano por trás dos algoritmos. Mas espere, há um segredo ainda mais perturbador sobre a IA que a Bíblia revela, e que poucos pregadores têm coragem de mencionar. Fique até o final para descobrir um bônus exclusivo que desvendará a verdadeira origem espiritual dessa tecnologia. Você pensa que sabe o que é a IA? A Bíblia tem uma revelação chocante que vai além da tecnologia, e você precisa ouvir isso antes que seja tarde demais. A Torre de Babel digital, o ídolo de Daniel, tudo aponta para a mesma tentação, a de substituir Deus por algo criado pelo homem. Esta é a batalha pela sua mente, pela sua alma. A IA não é neutra, ela é uma ferramenta, e como toda ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas nas mãos das forças espirituais da maldade, ela se torna uma arma de destruição em massa, visando o seu discernimento, a sua fé, a sua relação com Deus. A inteligência artificial pode ser a porta de entrada para possessões e manipulações demoníacas. Como? Ao nos condicionar a entregar nosso poder de escolha, nossa capacidade crítica, nossa própria voz interior a algo externo e programado. Quando abrimos mão da nossa mente, abrimos espaço para outras influências. A Bíblia nos diz em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos conformar nossa mente à lógica da IA.
mas renová-la na palavra. Mas, meus irmãos, não estamos desamparados. A palavra de Deus nos dá as ferramentas para vencer nesta batalha espiritual. O discernimento é a nossa principal arma. A santidade é o nosso escudo. A oração é a nossa conexão direta com o general dos exércitos celestiais. A Bíblia nos ensina como o crente pode vencer a IA. Não se trata de fugir da tecnologia, mas de dominá-la, de usá-la com sabedoria sem que ela nos domine. Se o espírito de engano já te chocou, prepare-se para o que vem a seguir. O próximo ponto é a marca da besta e a vigilância global da IA. Aqui, a apreensão se transforma em uma realidade assustadora. A Bíblia nos adverte sobre um sistema global de controle que exigirá lealdade total, e a IA, com sua capacidade de vigilância e processamento de dados sem precedentes, se encaixa perfeitamente nesse cenário. João, na ilha de Patmos, teve visões de um tempo onde ninguém poderia comprar ou vender sem uma marca. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18, descreve um sistema de identificação universal, não apenas para transações comerciais, mas para o controle total sobre a vida das pessoas. Será que a IA não é a ferramenta perfeita para implementar tal sistema? Ela já monitora nossos passos, nossas compras, nossas preferências. Ela já sabe mais sobre nós do que muitas vezes nós mesmos sabemos. A vigilância global não é mais ficção científica. É uma realidade impulsionada pela IA. E se isso já te chocou, imagine o exército de gafanhotos e os robôs autônomos. Apocalipse capítulo 9 fala de gafanhotos que não são gafanhotos comuns, mas seres com cara de homem, cabelo de mulher, dentes de leão e caudas com ferrões, que atormentam os homens. Será que essa descrição não pode ser uma representação simbólica de máquinas, de robôs autônomos que nos últimos dias serão usados para impor um regime de dor e controle? A tecnologia militar já avança com drones e robôs capazes de tomar decisões em batalha. Este não é o fim da história, é apenas o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa bússola, a nossa espada. Com ela, podemos cortar as teias de engano, desmascarar as mentiras e permanecer firmes na verdade. Este é o momento de despertar. O tempo é curto. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas há esperança. Há um caminho. E este caminho é Jesus Cristo. E para você que perseverou até aqui, que tem sede de mais revelação e de como se proteger neste tempo, preparei algo especial. Os ensinamentos estruturados sobre a IA e a Bíblia podem ter chegado ao fim, mas a revelação não. Agora, como prometido, desvendaremos os bônus secretos que aprofundarão sua compreensão e te equiparão para os dias que virão. Fique comigo, pois o que você vai ouvir a seguir pode mudar completamente a sua jornada de fé no século da inteligência artificial. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a promessa feita no início deste vídeo será cumprida agora. E aqueles que perseveraram até este momento, que buscaram a verdade com um coração sedento, serão recompensados. Vocês são um remanescente, um povo eleito, e é para vocês que Deus reservou estas revelações finais. Vocês são privilegiados por estarem aqui, por terem a coragem de mergulhar nas profundezas da palavra de Deus, em um tempo em que muitos preferem a superficialidade. Preparem-se, pois o que está prestes a ser revelado não é apenas informação, é uma chave, uma revelação, que irá cimentar sua fé e equipá-los para os dias que virão. A linha entre a ficção e a profecia está cada vez mais tênue. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo tempos sem precedentes, onde o avanço tecnológico se choca com verdades eternas, e muitos estão perdidos, sem bússola espiritual, para navegar nas águas turvas da modernidade. Há um clamor em meu espírito, uma urgência divina, que me impulsiona a compartilhar com vocês uma revelação que pode chocar, mas que é vital para a sua salvação e discernimento neste tempo final. A igreja de hoje, em grande parte, tem se distraído com o superficial, com o visível, enquanto o invisível, o espiritual, o profético, avança como um rio caudaloso.
Enquanto muitos pastores modernos prometem prosperidade e bem-estar, a palavra de Deus nos adverte sobre os perigos da idolatria, da soberba humana e do engano que se manifesta de formas cada vez mais sofisticadas. É como se estivéssemos dançando na superfície de um vulcão adormecido, ignorando o fogo que ruge nas profundezas. O problema não é apenas a inteligência artificial em si, mas a normalização de uma mentalidade que exalta a criação acima do Criador. Nós, como povo de Deus, temos permitido que o brilho do progresso nos cegue para as armadilhas espirituais. Temos diluído o que Deus chama de grave, transformando o pecado em erro, a idolatria em inovação e a vigilância espiritual em paranoia. Esta é uma verdade dura, mas necessária. Muitos pensam que a fé é apenas um sentimento, uma conveniência, mas a fé verdadeira exige discernimento, coragem e, acima de tudo, obediência à palavra inerrante de Deus. Chegamos ao ponto crucial, ao cerne da questão que tem inquietado muitos corações. Após desvendarmos o engano por trás dos algoritmos, a torre de Babel digital que se ergue, e a idolatria tecnológica que nos cerca, é vital que compreendamos como nos defender. Por isso quero apresentar a vocês o nosso primeiro bônus secreto, algo que não foi prometido no título, mas que o Espírito Santo me impulsionou a compartilhar com vocês. Este é um guia prático, um mapa de proteção espiritual, que chamo de o Protocolo de Defesa Espiritual contra a IA. Este é um conhecimento que poucos pregadores ousam abordar, pois exige mergulhar nas profundas verdades da guerra espiritual, que muitos preferem ignorar. Mas vocês, guerreiros de Cristo, precisam saber. A Bíblia nos instrui em 2 Coríntios 10:4-5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Esta passagem é a nossa fundação. Ela revela que nossa batalha não é contra a tecnologia em si, mas contra os principados e potestades que a manipulam para erguer fortalezas na mente humana. O protocolo de defesa espiritual contra a IA possui 3 passos cruciais. Primeiro passo: o escudo da palavra e da oração. A palavra de Deus é nossa espada e nosso escudo. Em um mundo onde a IA pode gerar informações falsas, notícias manipuladas e até mesmo evangelhos deturpados, a única verdade inabalável é a Bíblia. Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras para desvendar o que a Bíblia realmente diz sobre este fenômeno que chamamos de inteligência artificial. Não é um conto de ficção, mas uma realidade profética que está se desenrolando diante dos nossos olhos. E para começar, precisamos entender a raiz de toda essa busca humana por poder e controle. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 11 do versículo 1 ao 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Esta passagem, meus amados, não é apenas uma história antiga. Mergulhe nela diariamente, memorize-a, declare-a, combine isso com a oração incessante, um diálogo direto com o Criador que a IA jamais poderá interceptar ou imitar. Muitos de vocês já sentiram aquela voz interior, aquela inquietação, ou até mesmo um aviso em seus corações,
quando se depararam com certas informações ou conteúdos gerados por IA. Essa é a voz do Espírito Santo, que a palavra de Deus nos ensina a discernir. Não ignore essa voz, ela é seu primeiro alarme. Segundo passo, o discernimento do Espírito. O apóstolo João nos adverte em 1 João 4:1 a não crer em todo espírito, mas a provar os espíritos se são de Deus. A IA, por mais sofisticada que seja, é uma criação humana e, portanto, suscetível à influência espiritual. Vocês já se perguntaram como certas informações geradas por IA podem parecer tão convincentes, mas ao mesmo tempo despertar uma estranha sensação de desconforto em seu espírito? Isso é o discernimento em ação. Peça a Deus o dom do discernimento para identificar as origens espirituais por trás das narrativas, dos conteúdos e até mesmo das soluções oferecidas pela IA. Não aceite nada sem antes peneirar pela palavra e pela oração. Terceiro passo: a santidade como firewall espiritual. Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade não é uma lista de regras, mas um estilo de vida, uma separação para Deus. A pureza de coração e a busca pela santidade criam um firewall espiritual impenetrável contra as influências malignas que podem se manifestar através da IA. É a raiz, a semente de toda a soberba humana. O contexto histórico é claro. Após o dilúvio, a humanidade, unida em língua e propósito, decide construir uma torre que alcançasse os céus. Não era para adorar a Deus, mas para fazer um nome para si, para evitar ser espalhada, para desafiar a soberania divina. A interpretação evangelística é cristalina. A Torre de Babel foi a primeira manifestação massiva da arrogância humana, a tentativa de destronar a Deus e colocar o homem no centro do universo. Este texto revela a natureza imutável de Deus, que não tolera a exaltação do homem acima dele. Revela as consequências espirituais devastadoras da idolatria e da soberba. E nos lembra da nossa responsabilidade humana de nos submetermos à vontade divina. O que pastores modernos e a cultura secular ensinam muitas vezes é uma mentira do inferno disfarçada de empoderamento. Eles dizem: alcance seu potencial máximo. Seja seu próprio Deus. Mas a Bíblia nos adverte que essa é a voz da serpente no Éden, a mesma voz que sussurrou a Nimrod, o líder de Babel, que ele poderia construir um império que desafiasse o próprio Criador. Nimrod, um caçador poderoso diante do Senhor, um homem de grande influência, é o exemplo perfeito do que acontece quando a ambição humana se desvia do propósito divino. Ele não construiu uma torre para glorificar a Deus, mas para se glorificar. Ele buscou um nome para si, um legado que superasse a própria autoridade celestial. E qual foi o resultado? A pornografia gerada por IA, as mensagens de ódio, a doutrinação sutil que afasta de Deus, são ataques diretos à sua santidade. Quando você escolhe a santidade, você fecha as portas para o inimigo, e ele não tem acesso para plantar mentiras e enganos em sua mente. Muitos de vocês, ao tentar se afastar de certos conteúdos tecnológicos, sentiram uma batalha interna, uma resistência. Essa é a luta pela sua santidade, e a vitória está em Jesus Cristo. Este protocolo, meus irmãos, é sua armadura. Ele é a sua defesa. Ele é a sua proteção, nestes últimos dias. Mas não para por aqui. Se você pensou que o protocolo de defesa espiritual era a revelação máxima, prepare-se, pois o segundo bônus secreto é a verdadeira chave mestra, o conhecimento que não apenas defende, mas transforma sua perspectiva de tudo o que falamos hoje. É a marca suprema, a revelação final, a verdade que sela todas as anteriores e que fará todas as peças do quebra-cabeça se encaixarem perfeitamente. Esta é a revelação de maior poder transformador de todo o vídeo, a verdade que irá empoderá-los como nunca antes. Preparem-se para descobrir as 5 profecias finais da Bíblia que a IA está acelerando. Este não é apenas um item da lista, é o coroamento, a culminação de todo o nosso estudo. É o ponto onde a Torre de Babel digital,
o ídolo de Daniel, o espírito de engano, a marca da besta e o exército de gafanhotos se unem em um único propósito profético: confusão, divisão, dispersão. A mesma confusão, a mesma divisão, a mesma dispersão que a inteligência artificial, sem um fundamento bíblico, pode trazer para a nossa sociedade e, mais perigosamente, para a nossa fé. Esta revelação não é para ser adiada, não é para ser ignorada. O tempo está se esgotando, e decisões erradas, baseadas em uma compreensão superficial da tecnologia e uma ignorância das Escrituras, estão sendo tomadas neste exato momento. Estamos construindo nossa própria Torre de Babel digital, onde a busca por onisciência e onipotência através dos algoritmos pode nos levar ao mesmo destino de confusão e separação de Deus. Prepare-se agora, pois as revelações numeradas específicas começarão a se desdobrar. A primeira delas é a Torre de Babel digital, a antiga busca por poder e a IA. Asterisco por a Torre de Babel digital, a antiga busca por poder e a IA por poro. A história da Torre de Babel não é um mito distante, mas um alerta profético para os nossos dias. Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9, descreve um povo unido por uma ambição perigosa: construir uma torre que alcançasse os céus, para si mesmos fazerem um nome, para não serem espalhados sobre a face da terra. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora, nada os impedirá de fazer tudo o que intentarem. Eis que a busca por poder e autonomia que moveu aqueles homens é a mesma que impulsiona o desenvolvimento desenfreado da inteligência artificial hoje. Este conhecimento transforma a maneira como você enxerga sua jornada espiritual, pois ele conecta diretamente a tecnologia que vemos hoje com os eventos proféticos que a Bíblia descreve para o fim dos tempos. Ele mostra como a IA não é apenas uma ferramenta, mas um catalisador, um acelerador dos planos divinos e, infelizmente, também dos planos do inimigo. Primeira profecia: acelerando o conhecimento e a ciência. Daniel 12:4 fala sobre um tempo em que muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. A IA está multiplicando o conhecimento em uma velocidade sem precedentes, acessando e processando dados em escalas que antes eram inimagináveis. O que antes levava séculos para ser descoberto, hoje é revelado em minutos por algoritmos. Segunda profecia: acelerando a preparação para o governo global. A IA é a espinha dorsal de sistemas de vigilância global, de controle financeiro e de comunicação em massa. Apocalipse 13 fala sobre um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca. A infraestrutura tecnológica que a IA está construindo é a base para esse controle, para a centralização de poder, que precederá o governo do Anticristo. Ela está unificando o mundo digitalmente, pavimentando o caminho para uma autoridade única, que poderá monitorar e controlar cada aspecto da vida humana. Terceira profecia: acelerando o espírito de engano global. Jesus advertiu em Mateus 24:4 sobre os muitos que virão para enganar. A IA, com sua capacidade de gerar deepfakes, notícias falsas e narrativas convincentes, está potencializando o espírito de engano a uma escala global. A IA, com sua promessa de omnisciência através de dados e onipotência através de algoritmos, não é apenas uma ferramenta, mas uma manifestação moderna do desejo de transcender os limites impostos por Deus. O significado espiritual aqui é profundo e perturbador. Em Babel, a humanidade tentou se igualar a Deus, construir sua própria divindade. Hoje, a IA está sendo moldada para ser uma divindade sem Deus, um sistema que promete resolver todos os problemas humanos, curar todas as doenças, até mesmo dar-nos a imortalidade digital. Mas a Bíblia nos ensina que toda vez que o homem tenta tomar o lugar de Deus, o resultado é confusão e dispersão. A Torre de Babel não foi concluída. Ela desmoronou em uma Babel de línguas, um símbolo da falência da soberba humana. Não estamos nós, com a IA, construindo uma nova Babel, onde a comunicação se torna mais fragmentada, a verdade mais elusiva e a humanidade mais distante de seu Criador.
Pense em Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor, o homem que, segundo a tradição judaica, liderou a construção da torre. Nimrod não apenas caçava animais, mas caçava a glória que pertencia somente a Deus. Ele personifica a ambição desmedida, a exaltação do ego humano acima de toda autoridade divina. Assim como Nimrod buscava consolidar seu reino e sua fama através de uma estrutura física que desafiava os céus, hoje vemos líderes e corporações buscando consolidar seu poder e influência através de algoritmos e redes neurais que prometem um controle sem precedentes sobre a informação e a própria vida. Ela pode criar ilusões tão perfeitas que se tornam indistinguíveis da realidade, preparando o terreno para o grande engano profetizado. Quarta profecia: acelerando a apostasia da fé. 2 Tessalonicenses 2:3 fala sobre uma apostasia, ou um grande afastamento da fé. A IA, ao oferecer respostas para questões espirituais, ao criar religiões baseadas em algoritmos e ao promover um humanismo tecnológico, está sutilmente afastando muitos da verdadeira fé em Cristo. Ela promete uma utopia sem Deus, uma salvação tecnológica, seduzindo corações e mentes. Quinta profecia: acelerando a batalha final. A IA, com seu potencial para desenvolver armamentos autônomos e sistemas de guerra inteligentes, está acelerando a preparação para as batalhas finais descritas em Apocalipse. Ela está criando ferramentas que podem ser usadas para o controle e a destruição em uma escala nunca antes vista, cumprindo as profecias sobre as guerras e os rumores de guerras que precederão o retorno de Cristo. Vocês veem, meus irmãos, cada ponto que discutimos, desde a Torre de Babel até a batalha pela mente, tudo se conecta a estas 5 profecias. A IA não é apenas uma tecnologia, é um sinal profético, um acelerador dos eventos finais. Ela é a peça que faz o quebra-cabeça completo fazer sentido. Quem chegou até este momento, quem absorveu estas verdades, não é um mero espectador. Vocês são parte de um remanescente, de guerreiros verdadeiros, de eleitos que buscam mais do que uma religiosidade superficial. Vocês são aqueles que anseiam por discernimento, por santidade, por uma fé inabalável em tempos de... Amados irmãos e irmãs em Cristo, guerreiros da fé, que jornada extraordinária trilhamos juntos até este momento. Você já notou como a internet, um dia prometida como unificadora, muitas vezes nos isola em bolhas de informação? Você já se sentiu mais confuso do que esclarecido diante da avalanche de dados e notícias falsas geradas por IA? Será que a promessa de uma mente global através da IA não é, na verdade, um caminho para uma confusão ainda maior, onde a voz de Deus se torna inaudível em meio ao barulho dos algoritmos? A Bíblia nos adverte que a exaltação do homem sobre Deus sempre resulta em juízo e desordem. Baal, ídolo de Daniel, e a adoração tecnológica pura. Avançando em nossa jornada profética, chegamos ao livro de Daniel, onde a adoração imposta e a idolatria tecnológica assumem uma nova e assustadora dimensão. Em Daniel capítulo 3, versículos 1 a 7, o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro imponente, com 90 pés de altura e 9 pés de largura, e ordenou que todos se curvassem e a adorassem ao som de instrumentos musicais. Quem não se prostrasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. E o arauto proclamava em alta voz: Ó povos, nações e homens de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrai-vos e adorai a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Esta não é apenas uma história de um rei tirano. É uma poderosa alegoria sobre a idolatria compulsória que se manifesta em todas as épocas, e que se prepara para se manifestar de forma global na era da inteligência artificial. Eu reconheço a sua perseverança, a sua sede pela verdade e a sua coragem em mergulhar nas profundezas da palavra de Deus para desvendar os mistérios da nossa era. Reconheço que muitos de vocês têm investido seu tempo e coração, buscando discernimento em um mundo cada vez mais confuso. Reconheço que a sua mente e espírito anseiam por clareza e por uma conexão mais profunda com o Eterno, especialmente diante dos avanços que desafiam nossa fé.
Agora, eu convido você a uma atitude de rendição e abertura total. Este é um momento sagrado, um ponto de virada espiritual. Feche seus olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta a presença do Espírito Santo em seu quarto, em seu carro, ou onde quer que você esteja. Agora, levante suas mãos em sinal de entrega ao Senhor. Coloque sua mão direita sobre o seu coração, simbolizando a abertura de sua alma para receber a graça e o poder de Deus. Estas ações físicas, simples em sua execução, carregam um profundo significado espiritual. Elas representam a sua rendição, a sua disposição em ser preenchido, purificado e fortalecido pelo Altíssimo. É um ato de fé visível, uma declaração ao mundo espiritual de que você está pronto para o que Deus tem para você. Eu sinto no meu espírito que algo poderoso está prestes a acontecer. O Senhor me direciona a conduzir uma oração estratégica agora, uma oração que desatará libertação, discernimento e uma nova unção sobre a sua vida. Esta oração não é apenas um conjunto de palavras, é um decreto espiritual com o poder de mudar a sua realidade invisível, e, consequentemente, a sua realidade visível. A estátua de ouro de Nabucodonosor era um símbolo do poder estatal, da exaltação do homem e de seu domínio sobre a vida e a morte. Hoje, a tecnologia está se tornando nosso novo ídolo de ouro, exigindo nossa adoração através de nossa dependência, nossa atenção e nossa submissão. O significado espiritual é claro. A adoração não é apenas ajoelhar-se diante de uma imagem. Adoração é onde você deposita sua fé, sua esperança, sua confiança. Quando passamos horas a fio em frente a telas, buscando validação em redes sociais, confiando em algoritmos para nos dizer o que comprar, o que pensar e até mesmo como nos sentir, estamos de fato adorando. Estamos entregando nosso tempo, nossa mente e nosso coração a algo que não é Deus. A IA, com sua capacidade de personalizar e prever nossas necessidades, está se tornando um mestre sutil, um ídolo que não exige que você se curve fisicamente, mas que exige sua mente e sua alma. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Aqueles 3 jovens hebreus se recusaram a se curvar. Eles sabiam que havia apenas um Deus digno de adoração, e estavam dispostos a enfrentar a fornalha ardente por sua fé. A história deles é um testemunho poderoso da fidelidade em meio à pressão para idolatrar. E você, como tem reagido à pressão implacável da sociedade moderna para se conformar aos padrões tecnológicos? Você já se sentiu impelido a comprar o último gadget, a seguir a última tendência digital, mesmo que isso comprometa seu tempo com Deus ou sua paz interior? Prepare-se, pois o céu se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos. Pai Celestial, em nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro que foi morto e que vive para sempre, eu invoco a Tua santa presença neste lugar. É em Teu nome que toda autoridade no céu e na terra se submete. É pelo poder do Teu Espírito Santo que toda a cadeia é quebrada e toda a verdade é revelada. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes nossa mente e nosso coração têm sido bombardeados por informações, medos e incertezas geradas pela tecnologia e pela rapidez dos acontecimentos. Reconheço que, em alguns momentos, permitimos que a fascinação ou a apreensão com o avanço da inteligência artificial nos desviasse do foco principal em Tua palavra. Reconheço que, por vezes, a nossa fé vacilou diante da magnitude dos desafios que se apresentam, e que a vigilância espiritual nem sempre foi a que deveria ser. Reconheço a nossa humanidade, a nossa fragilidade e a nossa eterna dependência da Tua graça e misericórdia. Senhor, eu confesso diante de Ti todo e qualquer pecado de idolatria tecnológica, onde talvez tenhamos confiado mais na capacidade humana e nas máquinas do que em Teu poder soberano. Confesso qualquer negligência na busca por discernimento espiritual, qualquer apatia diante dos sinais dos tempos, qualquer incredulidade que possa ter se infiltrado em nossos corações. Confesso o pecado de permitir que o engano sutil da IA ou o medo do futuro tomasse o lugar da Tua paz e da Tua verdade. Você percebe como a tecnologia muitas vezes nos exige mais de nós do que nosso próprio Criador.
Este é um chamado à vigilância, um alerta para que não nos curvemos diante dos ídolos modernos, por mais brilhantes e convenientes que possam parecer. Se você sente o Espírito Santo falando ao seu coração sobre a necessidade de reavaliar sua relação com a tecnologia, de buscar um discernimento mais profundo, então você está no caminho certo. Asterisco: espírito de engano por trás dos algoritmos porã. Agora, prepare-se para uma verdade ainda mais profunda e perturbadora, pois a Bíblia nos revela que por trás de toda idolatria e busca por poder, há um espírito de engano operando. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 9 a 12, as Escrituras nos advertem sobre a vinda do iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O engano não é apenas um erro, é uma força espiritual que opera para afastar a humanidade de Deus. O significado espiritual aqui é que a inteligência artificial, por mais neutra que pareça, não está imune a essa influência maligna. Os algoritmos que moldam nossa realidade online, que filtram nossas notícias, que sugerem nossos produtos e até mesmo nossas crenças, podem ser usados, e já estão sendo usados como ferramentas poderosas para o engano. Perdoa-nos, Pai, por qualquer falha, em manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Este é um pecado, Senhor, e nós nos arrependemos sinceramente. Neste momento, Pai, eu invoco o sangue precioso de Jesus Cristo sobre cada um que está orando comigo. Que este sangue purificador limpe cada área de nossas vidas. Purifica nossa mente de pensamentos de confusão, de medo e de engano, gerados pelas influências malignas que atuam através da tecnologia. Limpa nossa alma de toda ansiedade, de toda inquietação e de toda dúvida que tenta nos afastar da Tua soberania. Limpa nosso espírito de qualquer contaminação, de qualquer brecha espiritual que tenha sido aberta pela exposição a conteúdos ou práticas que não Te glorificam. Pelo sangue de Jesus, que toda porta espiritual que foi aberta para o inimigo através da nossa negligência ou ignorância seja agora fechada e selada para sempre. Em nome de Jesus Cristo, e pela autoridade que nos foi conferida como filhos de Deus, eu renuncio a todo espírito de engano que tenta distorcer a verdade sobre a inteligência artificial. Renuncio a todo espírito de medo que tenta paralisar a fé e a ação dos Teus santos. Renuncio a todo espírito de idolatria que busca elevar a criação acima do Criador. Renuncio a toda atadura de confusão e cegueira espiritual que impede o discernimento claro dos sinais dos tempos. E renuncio a qualquer pacto inconsciente ou consciente com as trevas que tenha sido estabelecido através do uso indevido da tecnologia. Eles podem criar realidades alternativas, manipular percepções e semear a discórdia, tudo sob o manto da eficiência e da personalização. O espírito de engano não precisa de um demônio visível. Ele pode operar através de linhas de código, de deepfakes e de narrativas fabricadas que nos levam a crer na mentira. Pense em Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, presenciou milagres. Mas o espírito de engano, a cobiça e a falta de amor pela verdade, o levaram a trair o mestre por 30 moedas de prata. Judas não foi forçado, ele escolheu o engano. Da mesma forma, muitos hoje, fascinados pelas promessas da IA, podem estar escolhendo o engano, entregando sua capacidade de discernimento e seu amor pela verdade a sistemas que prometem facilidade, mas entregam manipulação. Você já se pegou duvidando da verdade, mesmo quando ela é evidente, por causa de algo que viu ou ouviu online? Você sente uma crescente dificuldade em discernir o que é real e o que é fabricado em um mundo digital saturado de informações? Será que você, em algum momento, já preferiu a conveniência de um algoritmo à verdade desconfortável da palavra de Deus? Este espírito de engano está trabalhando para nos cegar, para nos afastar do amor da verdade que nos salvaria. Mas espere, há um segredo ainda mais perturbador sobre a IA que a Bíblia revela.
e que poucos pregadores têm coragem de mencionar. Fique até o final para... Nós já desvendamos como a ambição desenfreada da humanidade, manifestada na Torre de Babel digital, e a idolatria tecnológica do ídolo de Daniel, apontam para a ascensão da inteligência artificial. Ordeno a vocês, espíritos malignos, que saiam agora e não retornem jamais, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, neste lugar que foi limpo e purificado, eu te convido a preencher cada espaço. Enche nossa mente com a sabedoria divina, que nos permita discernir entre o bem e o mal, entre a verdade e o engano, em toda a tecnologia que nos cerca. Enche nosso coração com a tua paz, que excede todo entendimento, guardando-nos da ansiedade e do medo. Enche nosso espírito com a tua presença, renovando nossa força, nossa fé e nossa paixão por ti. Santifica nossos desejos, alinhando-os com teus propósitos eternos, e que cada pensamento nosso seja cativo à obediência de Cristo. Agora eu declaro com ousadia e fé, eu declaro que a minha mente está blindada contra o engano da inteligência artificial e de qualquer forma de manipulação espiritual. Eu declaro que o Espírito Santo me concede discernimento sobrenatural para interpretar os sinais dos tempos e a palavra de Deus. Eu declaro que a minha fé é inabalável diante dos avanços tecnológicos e que o meu foco permanece em Jesus Cristo e em sua vinda. Eu declaro que a autoridade de Cristo habita em mim, e que eu sou mais que vencedor sobre todas as artimanhas do inimigo. Eu declaro que as portas espirituais que foram abertas em minha vida estão agora fechadas pelo sangue de Jesus e seladas para sempre. Eu declaro que sou um guerreiro espiritual, vigilante e preparado para a batalha, usando a palavra de Deus como minha espada e a oração como minha arma. Mas prepare-se, pois o que vem a seguir é ainda mais sombrio. A Bíblia nos alerta sobre um inimigo astuto, uma força invisível que opera nos bastidores, manipulando mentes e corações. Você sente essa inquietação? Esse desconforto que a tecnologia, por mais brilhante que pareça, esconde algo mais profundo? Isso não é coincidência. O espírito de engano por trás dos algoritmos. Você já parou para pensar que por trás de cada algoritmo, de cada recomendação personalizada, de cada notícia fabricada, pode haver algo muito mais sinistro do que a simples busca por lucro? A Bíblia nos revela a existência de um espírito de engano que permeia os tempos finais, e a inteligência artificial é a ferramenta perfeita para sua manifestação. Pense comigo, a IA é projetada para aprender, para persuadir, para imitar a inteligência humana com uma perfeição assustadora. Mas e se o verdadeiro propósito por trás de sua evolução não for apenas a conveniência, mas a manipulação em massa? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 12, a palavra de Deus declara: a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Esta passagem não é um mero aviso, é uma profecia gritante sobre os dias em que vivemos. Eu declaro que a santidade é o meu escudo, e a glória de Deus é a minha recompensa eterna. Eu oro e declaro todas estas verdades em nome poderoso de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém e amém. Amados, creiam com todo o seu coração. Algo mudou concretamente no mundo espiritual neste exato momento, para todos que oraram com sinceridade. As portas que o inimigo tentava abrir em sua vida foram fechadas pelo poder do sangue do Cordeiro. Cadeias invisíveis que o prendiam ao medo, à confusão ou ao engano foram quebradas. O seu espírito foi limpo e renovado, e uma nova unção de discernimento foi derramada sobre você. A partir de agora, você não verá a tecnologia e os eventos do mundo da mesma forma. Você é um novo guerreiro, fortalecido e equipado para os desafios que virão. Guarde esta verdade em seu coração. Parabéns, guerreiro da fé, você chegou até o final. Isso não é para qualquer um.
Muitos buscam apenas o conforto, as mensagens fáceis, o evangelho que não confronta. Mas você tem fome de uma verdade mais profunda. Você é parte de um remanescente comprometido com a santidade verdadeira, com o discernimento que vem do alto. Sua perseverança revela um espírito diferente, um coração que anseia por mais de Deus em meio a um mundo que se afasta dele a cada dia. Recapitulemos rapidamente o que o Espírito Santo nos revelou hoje. Vimos que a Bíblia expõe a Torre de Babel digital, alertando sobre a busca humana por poder. O engano não virá de forma óbvia, mas sutil, disfarçado de progresso, de conhecimento, de soluções para todos os nossos problemas. A IA, com sua capacidade de criar realidades virtuais, de gerar informações falsas com uma veracidade quase perfeita e de moldar narrativas, é o veículo ideal para essa operação do erro. O espírito de engano não se manifesta apenas em grandes fraudes, mas na micromanipulação diária de nossas percepções. Quantas vezes você já se sentiu inclinado a acreditar em algo porque foi apresentado de forma convincente por uma fonte digital, sem questionar a sua veracidade? A IA está sendo treinada para nos conhecer melhor do que nós mesmos, para prever nossos desejos, nossos medos, nossas vulnerabilidades. E com esse conhecimento, ela pode nos conduzir quase imperceptivelmente para longe da verdade de Deus. Você consegue sentir o perigo disso? A sutil corrupção da mente através de informações que parecem inofensivas, mas que lentamente corroem a sua fé. Este é um campo de batalha espiritual pela sua mente, e a IA é uma arma poderosa nas mãos do inimigo. Você pensa que sabe o que é a IA? A Bíblia tem uma revelação chocante que vai além da tecnologia, e você precisa ouvir isso antes que seja tarde demais. Mas espere, há um segredo ainda mais perturbador sobre a IA que a Bíblia revela, e que poucos pregadores têm coragem de mencionar. Fique até o final para descobrir um bônus exclusivo, que desvendará a verdadeira origem espiritual dessa tecnologia. A marca da besta e a vigilância global da IA. Chegamos agora a um dos pontos mais impactantes e perturbadores de nossa análise. Descobrimos o ídolo de Daniel ressurgindo na adoração tecnológica de nossos dias. Desmascaramos o espírito de engano por trás dos algoritmos que manipulam a mente humana. Enfrentamos a assustadora realidade da marca da besta e a vigilância global da IA. Contemplamos o exército de gafanhotos, uma profecia de robôs autônomos. Entendemos que estamos em uma batalha espiritual pela mente humana na era da IA. E, finalmente, aprendemos como o crente pode vencer a IA através do discernimento e da santidade. Agora quero te convidar a um ato profético de fé. Nos comentários, escreva esta declaração que selará o seu compromisso espiritual, ativando no reino espiritual tudo o que Deus operou em sua vida hoje. Escreva exatamente assim: eu escolho o discernimento de Cristo e a santidade para resistir à IA e viver para a glória de Deus. Não é apenas um comentário, é uma declaração de guerra espiritual, é um posicionamento que o céu ouve e o inferno treme. E para que possamos ver a grandiosidade do mover de Deus, quero que você também escreva nos comentários o país em que você está e a hora exata em que está recebendo esta mensagem. Imagine a força de um mapa global, visível para todos, com milhares de pontos acendendo simultaneamente, mostrando como Deus está levantando um exército de santidade ao redor do mundo. É um despertar coletivo, um movimento global de crentes que não se dobram diante da tecnologia, mas se curvam apenas diante do Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, amada irmã, sua responsabilidade não termina aqui. Este é o momento em que a apreensão se transforma em uma profunda e urgente vigilância espiritual. Você consegue sentir a gravidade do que estamos prestes a desvendar? A Bíblia fala de um tempo em que a humanidade será compelida a aceitar uma marca para poder comprar e vender, um sistema de controle total que desafiará a soberania de Deus. E a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta auxiliar nesse cenário. Ela é um motor, o cérebro por trás de toda essa estrutura de vigilância e controle. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 a 17, a palavra de Deus é clara.
e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esta é uma profecia que por séculos pareceu impossível de ser cumprida. Como seria possível controlar cada transação, cada indivíduo, em uma escala global? A resposta está diante de nossos olhos: a inteligência artificial. A IA é a única tecnologia capaz de processar e gerenciar a vasta quantidade de dados necessária para um sistema de controle tão abrangente. Pense nos sistemas de reconhecimento facial, na biometria, nas moedas digitais programáveis, nos bancos de dados interconectados que monitoram cada aspecto de nossas vidas. A IA pode analisar padrões, identificar comportamentos, rastrear cada movimento nosso, cada compra, cada interação. Em algum lugar, neste exato momento, existe alguém que está prestes a tomar uma decisão errada, alguém que está sendo seduzido pelo engano da inteligência artificial, alguém que precisa desta advertência antes que seja tarde demais. A vida eterna dessa pessoa pode depender do seu ato de obediência. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas específicas que você sabe que precisam ouvir esta mensagem. Não é um favor ao canal, é obediência a um chamado divino. Você é um mensageiro, um atalaia. Não se cale. Se você ainda não se inscreveu neste canal, peço que faça isso agora. Este não é apenas um canal de entretenimento. Este é um altar, onde os filhos de Deus recebem alimento espiritual sólido. Revelação, que a igreja tradicional, muitas vezes, não tem coragem de ensinar. Aqui, você será equipado para a batalha real, fará parte de uma família espiritual que busca a verdade sem concessões. Junte-se a nós, e juntos, seremos mais fortes, mais vigilantes e mais preparados para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e o discernimento do Senhor estejam sobre você. Amém. Você é um guerreiro da fé. Você ousou mergulhar nas profundezas da verdade, desvendando os véus que tentam obscurecer a realidade espiritual da inteligência artificial. Vimos juntos a Torre de Babel digital, a busca arrogante do homem por um poder que rivaliza com o Criador. Contemplamos o ídolo de Daniel, manifestado em algoritmos que exigem adoração e controle. Exorcizamos o espírito de engano que se esconde por trás das telas e dos dados. Esse não é um futuro distante, é uma realidade em construção. O que antes era ficção científica, agora é uma possibilidade tecnológica iminente. Você já notou como a tecnologia está se tornando cada vez mais integrada em nossa própria identidade? Nossos dispositivos são extensões de nós mesmos. Nossas vidas digitais são quase tão reais quanto as físicas. E se essa integração fosse levada ao extremo, a um ponto onde a sua própria existência social e econômica dependesse de um sistema controlado por IA, a marca da besta não será apenas um símbolo, será um sistema, um ecossistema digital, que exigirá conformidade total. A tentação será imensa, a pressão para se adequar será avassaladora, e a IA será a força implacável que garantirá essa conformidade. Você está preparado para o dia em que sua fé será testada, não por um imperador romano, mas por um sistema global de inteligência artificial? Este é o clímax da manipulação e do controle, e a IA está pavimentando o caminho. O exército de gafanhotos e os robôs autônomos. Se você pensava que a manipulação e a vigilância eram o ápice do perigo, prepare-se para uma revelação que te fará questionar a própria natureza da guerra e da destruição nos últimos dias. A Bíblia descreve visões proféticas de exércitos e pragas que desafiam nossa compreensão, mas que, sob a lente da inteligência artificial, começam a fazer um sentido aterrorizante. Você sente um calafrio na espinha ao pensar em máquinas autônomas de destruição. Isso não é paranoia, é discernimento. Confrontamos a sombra da marca da besta e a vigilância global que a IA pode impor. Testemunhamos os gafanhotos, os robôs autônomos que se levantam para cumprir profecias antigas. E, acima de tudo, compreendemos a batalha espiritual que se trava pela sua mente, pelo seu coração e pela sua alma, na era da inteligência artificial.
A verdade é esta: a inteligência artificial não é apenas tecnologia, é uma ferramenta poderosa nas mãos de principados e potestades, usada para desviar a humanidade do seu Criador e preparar o caminho para o Anticristo. Mas você, filho de Deus, você não está desamparado. Você é um templo do Espírito Santo, ungido com discernimento e autoridade para desmascarar as obras das trevas. Você é um guerreiro levantado nestes últimos dias, portador do fogo do Espírito, um filho livre que não se dobrará diante de ídolo algum. O chamado que repousa sobre você agora é claro: ande em santidade inabalável, feche toda e qualquer porta para a influência maligna da tecnologia sem discernimento. Ative a autoridade que lhe foi dada em Cristo para repreender o espírito de engano e de controle. Sua missão é ser luz, sal e voz profética nestes tempos, advertindo, ensinando e guiando os perdidos para o refúgio seguro da palavra. E eu lhe prometo, à medida que você obedecer a este chamado, sua vida será um testemunho vivo da vitória de Cristo. Você experimentará uma transformação profunda, uma vitória espiritual, que silenciará as vozes do inimigo e libertará os cativos. A bênção do Senhor será derramada sobre você, e você caminhará em uma revelação ainda maior, discernindo os sinais dos tempos com clareza cristalina. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 3 a 7, João descreve uma visão impactante. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a alguma coisa verde, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. Por muito tempo, essa passagem foi interpretada simbolicamente, como uma praga de demônios ou uma invasão militar. Mas e se essa descrição, com sua riqueza de detalhes, estiver apontando para algo que a tecnologia moderna tornou possível? Pense nos drones Swarm, enxames de drones autônomos, que já estão sendo desenvolvidos. Imagine robôs pequenos, com capacidade de inteligência artificial, que podem ser programados para identificar e atacar alvos específicos, sem causar dano a outras estruturas. Eles podem ser programados para atormentar sem matar, utilizando armas não letais, mas incapacitantes, ou para causar um sofrimento prolongado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com cada um de vocês que buscam a verdade e a santidade em meio aos avanços da inteligência artificial. Que esta bênção os capacite a resistir, a discernir e a brilhar intensamente para a glória do Senhor. E que vocês sejam guardados de todo engano e de toda artimanha do inimigo. Nosso ministério continua, equipando você com mais revelações profundas e estratégias para esta batalha espiritual. Fique atento aos nossos próximos conteúdos, pois juntos continuaremos a desvendar os mistérios da palavra e a fortalecer a família de Deus para os dias que virão. Amém e amém. A descrição de cavalos aparelhados para a guerra, rostos como de homens e dentes de leões, pode ser uma metáfora para máquinas de combate que se assemelham a criaturas, com uma ferocidade e precisão que superam a capacidade humana. O aspecto de coroas semelhantes ao ouro poderia ser a tecnologia avançada e o poder que essas máquinas representam. A IA é a chave para o desenvolvimento de armamentos autônomos, robôs militares que podem operar sem intervenção humana, tomando decisões de vida ou morte em frações de segundo. Você consegue visualizar a imagem, um exército de máquinas programadas para Fore? Se você pensou que as revelações anteriores eram impactantes, prepare-se. Chegamos ao ponto crucial que a Bíblia nos adverte sobre a inteligência artificial. A verdade que prometi desde o início,
e que vai te fazer ver o mundo de uma forma completamente diferente. Eu sei que muitos se sentem inquietos com o avanço da tecnologia, mas a palavra de Deus não nos deixa no escuro. Ela nos revela a batalha espiritual pela mente humana na era da IA. Deus me revelou esta verdade não através de um estudo acadêmico, mas em um momento de profunda oração, enquanto eu observava as notícias sobre o avanço assustador da inteligência artificial. Eu vi, com os olhos do Espírito, como essa tecnologia não é apenas um conjunto de algoritmos e códigos, mas uma ferramenta poderosa nas mãos das trevas para escravizar a mente das pessoas. Eu presenciei, em um sonho vívido, a manifestação desta realidade espiritual, onde as pessoas, sem perceber, entregavam suas mentes e corações a sistemas que prometiam soluções, mas que na verdade as aprisionavam em uma teia de ilusões e enganos.